Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs da Seara de Jesus, em especial os nossos amigos do Básico 2. Sempre com muita alegria e muita satisfação que estamos juntos, reunidos, para aprender sempre um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar sobre a proibição de evocar os mortos, segundo a lei mosaica. Consta essa lição no livro Céu e Inferno. E antes de nós iniciarmos os nossos estudos e nossas reflexões, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso mestre e amigo amado Jesus por essa oportunidade de ensino e de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, o tema de hoje do livro Céu e Inferno, que fala sobre a proibição de Moisés, de evocar os mortos. E esse trecho do Velho Testamento é muito utilizado por algumas doutrinas dogmáticas, justamente para combater a doutrina espírita, para combater o espiritismo e para combater, justamente refutar essa comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Como não consta em nenhum dos livros do Novo Testamento, nos Evangelhos de Jesus, tal proibição, eles se baseiam o quê? Justamente em Deuteronômio, no livro Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, onde naquela época, há mais de 3.000 anos atrás, Moisés, através de suas leis, proibiu a comunicação. Lá dizendo que eles não poderiam consultar os feiticeiros, consultar as feiticeiras, e no final, e nem consulte os mortos. Então o verbo utilizado na época pelo texto hebraico, segundo o pesquisador Severino Celestino, o verbo darash, é o verbo de indagar, perguntar, ou quando se diz respeito ao contexto de conversa, consultar, que era muito comum na época essas comunicações para consultas sobre disputas, sobre guerras, e outras situações não morais, não comunicações hoje que nós vemos de cunho moral. Então, sempre resta a dúvida, por que o legislador então do povo hebreu, esse missionário que recebeu a primeira revelação, que trouxe ao mundo então os alicerces da revelação espiritual, através dos 10 mandamentos, faria então constar no último de seus livros, do seu Pentateuco mosaico, a proibição de consultar os mortos. Então, inicialmente, meus irmãos, é necessário nós fazermos uma reflexão até na questão do direito, que o direito, nesse âmbito jurídico, o direito das proibições. Então, quando se tem uma lei proibindo algo, tem uma regra, porque não se pode proibir condutas impossíveis. Então, desde aquela época e hoje também, o direito só proíbe condutas possíveis. Ou seja, hoje nós temos uma lei que proíbe você dirigir fazendo uso do telefone móvel. Será que essa lei seria compatível nos anos 60 ou nos anos 70? Não. Essa lei foi feita depois de ter constatado alguns problemas de distração, que isso atrapalharia a condução do volante. Por isso, tal regra foi imposta para o nosso ordenamento das nossas ações. E da mesma forma, Moisés naquela época. Ora, então se o direito só proíbe condutas possíveis, de modo que essa proibição, na verdade, seria o que? Para nós hoje, uma revelação que desde aquela época já se tinha o conhecimento da imortalidade da alma, da comunicação com os espíritos desencarnados,
né? Porque Moisés não poderia proibir a consulta aos mortos se os mortos não pudessem ser interrogados, não é verdade? Mas ainda é mais do que isso, porque o direito, como falei, só proíbe condutas nocivas reiteradas. Depois de constatado várias condutas no sentido que pode ferir o direito, que pode atrapalhar a sociedade, é feita uma norma. Então, como Moisés proibiu essa comunicação, então isso nos mostra que era comum, né, fazer uso dessa comunicação, né? Que o povo hebreu tinha esse hábito então de consultar os mortos. Então eles tinham o hábito de indagar aqueles que já desencarnaram, né, sobre os mais diversos assuntos, né? E esse hábito já vem desde a época do Egito, na Suméria, né, e outros povos do Oriente já tinham esse costume. Então, meus irmãos, reiterando, só se proíbe aquilo que é possível. E que nós encontramos então desta forma o marco na revelação do Velho Testamento sobre a imortalidade da alma. Como diz na nossa obra, no livro Céu e Inferno, as religiões dogmáticas, elas até aceitam a comunicação, mas de fato elas falam que as comunicações são com os demônios, né? E não até com os entes queridos já desencarnados. Eles alegam que essas comunicações são feitas com os demônios, né? Então agora nós vamos fazer uma reflexão e uma análise. Por que Moisés proibiu na época? Por que houve essa necessidade dessa proibição, né? Então, é preciso recordar o quê? O estágio da evolução humana, porque exige então, naquela época, um missionário, um tarefeiro com essas características próprias, até diante da evolução da sociedade. Então precisaria, nesse estágio então dessa infância espiritual, um legislador mais severo, um legislador mais disciplinador, que oferecesse essa série de proibições, né? Como consta nesses livros de Deuteronômio, Levíticos, Números, né? Justamente essas proibições que hoje, na nossa sociedade, pela evolução moral, né, no longo desses anos, desses milênios, não há mais a necessidade, né, de acompanharmos essas leis mosaicas, né? Já houve aprimoração quando Jesus veio à Terra, né, para passar para nós a lei de amor, justiça e caridade. Então, naquela época se fez necessário, né? Quanto que na época também da Idade Média, né, ante essa prática de vendas de indulgências, né, do venda de pedaços do céu, se fez necessário quem? Francisco de Assis. Quando que na época então já da evolução moral, né, no aprimoramento, já do início do aprimoramento dos costumes, né, do iluminismo, né, aí já veio a oportunidade de trazer a luz do Espiritismo através de Kardec, né, da especulação da verdade, né? Então tudo dentro do seu tempo. Então, esclarecendo ainda mais esse assunto, nós vamos encontrar na questão do livro Consolador, na questão 274, né, indagam Emmanuel do seguinte: qual a intenção de Moisés no Deuteronômio recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Emmanuel responde: antes de tudo, faz preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens, na sua feição de consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações no invisível, porquanto o comércio com os desencarnados
se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Olha só, meus irmãos, analisando, né, naquela época primitiva, né, onde ainda os espíritos ainda estavam mais ainda na sua infância espiritual, né, essas comunicações eram cada vez mais grosseiras, sem um cunho moral, sem a intenção de elevar, né, os sentimentos, né, de aprendizado, né. Eram feitas essas comunicações justamente para consultar sobre disputas, sobre guerras, sobre conquistas, né, e outras coisas mais rotineiras, mais fúteis, né. Lembrando que na época os hebreus, né, com os seus patriarcas, as principais patriarcas, né, fundaram as 12 tribos de Israel. Então cada um tinha a sua tribo, seus patriarcas. E eles tinham o hábito de consultar, entre aspas, né, esses patriarcas através dessas reuniões, vamos dizer assim, reuniões mediúnicas, né, dessa comunicação com o plano espiritual, né, comunicação para consultar sobre esses assuntos que já foi dito, sobre guerras, disputas, né. E lembrando, né, um trecho do livro Missionários da Luz, essa proibição ao povo hebreu tinha algumas exceções de, na época, pessoas de cunho mais elevado, de moral mais elevada e de respeito até por Moisés, como Haddad e Medrad, eles tinham autorização, né, dessa comunicação com o plano espiritual, dada a sua relevância moral, né? Então eles tinham essa autorização, mas os demais, como não tinham entendimento, né, de fato fez necessário, então, como já foi dito aqui nessa questão, né, fez necessário essa proibição. E nós vamos ver depois, né, depois de 30 anos da obra O Consolador, nós temos uma outra obra, né, do livro Mediunidade em Sintonia. E do capítulo 4 é reforçado esse item, né? Então, com relação justamente a essa proibição, né, de Moisés, diz o seguinte: não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Então, se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo espere igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado. Aí ele cita alguns exemplos. O lavrador planta as sementes e recolherá os frutos. O lapidário auxilia a pedra, que lhe retribui mais tarde com sua beleza e brilho. Olhem só. Então Emmanuel cita a situação do comércio, no sentido de intercâmbio espiritual, troca. Então toda vez que o encarnado entra em contato com o plano espiritual, há um fenômeno de intercâmbio, de troca, e que, como foi dito, nós encarnados apresentamos nossas expectativas, mas o mundo espiritual também apresenta as suas. Então, se nós esperamos algo, nossos amigos espirituais também esperam o que? Algo de nós. Então, naquela época recuada, né, mais de 3.000 anos atrás, então, quando a humanidade ainda se encontrava, como já foi dito, nesta fase infantil, seria o que? Perigoso, então, permitir esse intercâmbio, porque os homens ainda padeciam dessa infantilidade espiritual. Então, procurava apenas os espíritos sobre questões, como diz, corriqueiras, de disputas, né? Profundamente o que? Ligado à matéria. Eles não estavam ainda sensibilizados para as profundas questões espirituais, né? Por quê? Porque Jesus não havia ainda chegado justamente para dirimir essas potências da alma rumo o quê? À ascensão espiritual. Então eles ainda não estavam preparados, né? A sociedade humana ainda não estava preparado para o real sentido desse intercâmbio espiritual. E aqui eu trago aqui alguns cartazes, né,
de fotos tiradas em postes, de anúncio, nós acabamos de dizer que a humanidade não estava preparada para esse intercâmbio, né? Realmente do real sentido do intercâmbio espiritual. E será que muitos de nós ainda hoje se encontram preparados, né? Será que muitos de nós ainda têm as condições desse intercâmbio que buscam os nossos irmãos hoje no século XXI? Olha só alguns trechos que nós colocamos aqui para reflexão. Olha só esse anúncio: Mãe de Santo, fazemos amarração amorosa, limpeza espiritual, afastamentos de rival, abertura de caminhos, pagamentos após o resultado. Olha só, meus irmãos, olha os anúncios que tem por aí. E se há anúncios desta forma, né, em várias regiões de cidades, na região, por exemplo, de São Paulo, é porque tem procura. Olha o outro aqui: amarração infalível, trago a pessoa amada em 7 dias, 100% garantido, 100% garantido, tratamento para impotência sexual e todos os tipos de trabalho. Olha só, meus irmãos, o que eles têm a audácia, né, de colocar nesses anúncios, nos posts, e é porque há procura. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, como há 3.000 anos atrás, hoje ainda não há essa preparação para um intercâmbio, né? Um intercâmbio sadio, visando o que é o aprimoramento dos costumes. Tem um trecho aqui no livro Céu e Inferno, que eu vou ler para vocês, que quando a evocação, né? Aí nós estávamos falando o porquê da proibição, né? Mas, por outro lado, há os benefícios, né, desse intercâmbio, que nós vamos dizer logo adiante. Então, quando a evocação é feita religiosamente, com recolhimento, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeto e de simpatia, e com o desejo sincero de se instruir e de se tornar melhor, não se vê o que seria mais desrespeitoso chamar as pessoas depois de sua morte que em sua vida. Olha só que interessante. Então, tudo nós temos que ter o porquê, como e onde. Então, esse intercâmbio com o plano espiritual sendo realizado no ambiente sério, no ambiente preparado, com pessoas preparadas, com um propósito específico, propósito de se instruir, de se elevar moralmente, né? Através dessa troca de conhecimento com irmãos mais experientes que nós, né? Com relação à moral, com irmãos mais experientes, isso é válido e proveitoso, né? Nós temos os resultados práticos, né, na nossa instituição, né? E vemos que é muito importante na codificação espírita, principalmente no livro dos médiuns, né? Onde consta essa experimentação. Kardec evocava os espíritos, né, justamente para esse cunho de instrução e de elevação moral, né? E é a partir daí que originou as nossas obras, né, do Pentateuco, né? E no livro dos Espíritos e as outras obras, 200 espíritos de alta hierarquia nos auxiliaram. Então, nesse intercâmbio foi válido que para o aprimoramento, para o chamamento do aprimoramento moral e dos nossos costumes. Então, com relação a essas curiosidades, né, que ainda temos, né, trouxe aqui que é muito comum, né, esse tabuleiro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse tabuleiro que é vendido livremente, ó, pela internet, ó, no Mercado Livre você encontra, quando você digita Ouija, você encontra até vários preços e valores, né? Esses tabuleiros. Olha como desperta a curiosidade, né? Essa comunicação. Mas essa comunicação, como já foi dito anteriormente,
tem que haver em lugares sérios, preparados, com pessoas preparadas, né? Porque você vai movimentar energias que você às vezes depois não consegue controlar, não consegue depois suportar. Então, trouxe aqui uma definição então do tabuleiro de Ouija, ou tábua Ouija. É qualquer superfície plana com letras, números ou outros símbolos em que se coloca um indicador móvel, e foi criado para ser usado como método de necromancia ou comunicação com os espíritos. Olha só, achei interessante esse termo e fui buscar também no dicionário, necromancia. A necromancia ou nigromancia é a suposta arte de se comunicar com o mundo espiritual para obter informações do passado, do futuro ou do pós-vida por meio da evocação dos mortos ou dos espíritos deste, utilizando-se ou não dos restos mortais que pertenceram a outras pessoas. A necromancia também pode ser muito mais que se comunicar com os mortos, mas também trabalhar com ressurreição, reencarnação e muitos outros trabalhos, utilizando de práticas totalmente desumanas nos dias atuais, podendo referir-se à feitiçaria ou magia negra. Olha só, eu trouxe para vocês, a título de curiosidade, o que alguns pensam sobre as comunicações, né, desse intercâmbio do plano material e do plano espiritual. É bom nós sabermos o que os outros pensam, o que é também divulgado aí, para nós termos o crivo da razão e sabermos diferenciar as coisas. Então, eu trouxe alguns trechos aqui analisado por Severino Celestino. Severino Celestino, se alguns de vocês tiveram a oportunidade de assistir pelo YouTube algumas palestras, ele é um pesquisador espírita, ele tem conhecimento com vários idiomas antigos, como o aramaico, o hebraico, o grego, o latim. Então ele tem algumas obras como essa aqui citada, analisando as traduções bíblicas, né? E justamente ele faz uma análise, né, dessas traduções, porque ele busca a origem, né, dos textos, né, o que realmente que antes de algumas modificações com relação às traduções, a origem do texto bíblico. Então aqui, analisando as traduções bíblicas, que é o resultado de uma pesquisa onde analisou 16 diferentes bíblias e encontrou disparidade de conteúdo, porque cada tradutor faz suas inserções de acordo com as ideias que a sua religião prega, ou seja, de acordo com a conveniência e a política religiosa, né? O que eles querem buscar com relação aos seus fiéis. E olha só que interessante, né? Vou trazer 2 exemplos de cada livro do Velho Testamento. Então, na tradução aqui de Gálatas, por exemplo, capítulo 5, versículos 19 a 21, uma dessas traduções diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, conduta desenfreada, idolatria, prática de espiritismo. Olha só, então em Gálatas, há 3.000 anos atrás, já faziam que referência ao espiritismo, prática de espiritismo, inimizade, rixa, ciúmes, acesso de ira, contendas, divisões, seitas, invejas, bebedeiras, festanças e coisas semelhantes a essa. Olha só, então em Gálatas ele conseguiu numa das traduções encontrar a prática de espiritismo. Em outra, né, do mesmo capítulo 5, né, versículos 19 a 21, tradução de João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Então, no lugar de prática do espiritismo, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias,
e coisas semelhantes a essa. Olha a diferença, né? Em outro livro, né, tradução do mundo das Escrituras Sagradas. Então, Levíticos, capítulo 20, versículo 6. Quanto a alma que se vira para os médiuns espíritas. Então, já em Levíticos já diziam há 3.000 anos atrás em médiuns espíritas. Como pode? E para os prognosticadores profissionais de eventos, a fim de ter relações imorais com eles. Certamente porém minha face contra essa alma e deseparei dentre o seu povo. Então, da mesma forma, outra tradução de João Ferreira de Almeida, no mesmo capítulo 20 de Levítico, versículo 6, então quando a alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após deles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do seu povo. Então, olha só. Então, em algumas traduções da Bíblia, o termo espiritismo ou expressão médium espírita foi o que? Foi inserida nessas passagens, que representariam as condenações diretas ao espiritismo. Então, como é que pode? Como Moisés ou os profetas ou os evangelistas poderiam ter citado o espiritismo, visto que o seu surgimento se deu com a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857. Percebe, meus irmãos? Percebe essa política religiosa, essas alterações de acordo com as circunstâncias e conveniências, né? Como eles manipulam, né? E sempre manipularam, né? Então, ainda na tentativa de forçar uma condenação bíblica à doutrina espírita, dizem que os termos como adivinhos, feiticeiros, encantadores, etc., são sinônimos do espiritismo, o que é uma total, lógico, ignorância com relação ao verdadeiro caráter do espiritismo. O pior, denota má fé ao igualar o espiritismo com práticas supersticiosas e antigas. Além disso, meus irmãos, nesse capítulo do Céu e Inferno, né, Kardec ainda diz o seguinte: se realmente, né, algumas religiões dogmáticas convidam a seguir essas leis mosaicas, né, por que umas servem e outras não servem? Tudo então deveria servir. Como são as nossas obras, né, da codificação de Kardec. Não tem nada que nós podemos falar, não, isso não serve mais. Tudo serve, tudo é atemporal. A nossa obra do nosso Pentateuco Espírita, ela é atemporal, né? Tanto serviu para 1860, como serve para hoje, como servirá para o futuro. Nada é desperdiçado. E eu trouxe aqui justamente, né, alguns exemplos. Por quê? Porque a igreja, coloquei um texto aqui tirado do nosso livro, a igreja de modo algum nega a realidade das manifestações, ao contrário, como vimos nas citações precedentes, admite-se totalmente atribuindo-a exclusivamente à intervenção dos demônios. Quanto à proibição de evocar os mortos, não existe nenhuma passagem no Novo Testamento indicado tal regra. O que prevalece é o quê? A proibição de Moisés. Então, se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada nesse ponto, força é que seja igualmente em todos os outros, como eu falei. Porque seria ela boa no tocante às evocações, né, proibindo, mas as outras em suas partes. Por quê? Eu trouxe aqui alguns exemplos da incompatibilidade hoje dessas leis mosaicas. Então, olha só alguns exemplos aqui. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Instruções sobre o quê? Sobre sacrifícios humanos. Olha em Levíticos.
e a queimarás sobre o altar, oferta queimada e é de cheiro suave ao Senhor, coisa santíssima, essa questão do sacrifício humano. Então, são questões totalmente incompatíveis. Olha só, vou citar mais um exemplo aqui para a cura, o ritual de cura de hanseníase, né, de lepra na época. Então, adquira 2 pássaros, mate um, molhe o pássaro vivo no sangue do morto, espirre o sangue no leproso 7 vezes, olha só, e então solte o pássaro vivo no campo. Depois ache 2 cordeiros, não para por aí, ache 2 cordeiros e os mate. Esfregue um pouco do seu sangue na orelha direita do paciente e no dedo polegar e no dedo polegar do pé. Espirre óleo 7 vezes e esfregue um pouco do óleo na orelha direita dele, no dedo polegar e no dedo polegar do pé. E finalmente arrume um par de pombas, olha só. Mate uma, molhe a ave viva no sangue da morta e espalhe pela casa. Olha só o que traz então a lei mosaica, Levíticos, né? Então, nós devemos considerar essas obras como um artefato histórico, né? Como para nós vermos como a sociedade evoluiu, como as civilizações evoluíram, né? Justamente para termos apenas referência dessas evoluções e não temos como hoje seguir. Ou seguimos toda a lei ou não seguimos, não é verdade? Tem outros aqui, né, que estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, e o trouxeram a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, e toda a congregação o apredejará fora do arraial. E o apredejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, não faz sentido nós hoje queremos seguir Números, Levíticos, Deuteronômio, né? Não há sentido algum. Então, aqui um trecho. Esquecem que Jesus, na sua mensagem, revoga muitas dessas leis já ultrapassadas na época, né? Como ouviste que foi dito aos antigos: amarás ao teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Aí Jesus: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei que os vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é um trecho do Sermão da Montanha. Então, finalizando essa nossa reflexão, né, foi extraído então da Revista Espírita, né, de outubro de 1863, justamente esse tema: é permitido evocar os mortos, já que Moisés o proibiu? Olha a sua pergunta, né? É permitido evocar os mortos, já que Moisés proibiu? Aí os espíritos respondem, olha lá, médium da senhora Colignon e o espírito Matil Simeão. Será o homem tão perfeito que julgue inútil medir suas forças? E sua inteligência tão desenvolvida que possa suportar toda a luz? Então, quando Moisés trouxe aos hebreus uma lei que os pudesse tirar do estado de escravidão em que viviam e neles reavivar a lembrança de Deus que haviam esquecido, viu-se obrigado a lhes graduar a luz de acordo com a sua vista e a ciência conforme a sua capacidade de entendimento, tudo a seu tempo. Aí, ainda dentro desse item, por que Jesus se permitiu refazer a lei? Aí, porque Jesus disse, Moisés nos disse, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, fazei o bem aos que vos querem mal, bendizei os que vos amaldiçoam, perdoai os que vos perseguem. Ainda consta, por que Moisés disse aos hebreus, não evoqueis os mortos, como se diz às crianças, não toqueis no fogo. Aí eles respondem, não foi evocação entre os egípcios, os caldeus,
os moabitas e todos os povos da antiguidade que pouco a pouco tinham degenerado em idolatria? Eles não tiveram força de suportar a ciência e se queimaram. Mas quis o Senhor preservar alguns homens, a fim de que pudessem servir e perpetuar o seu nome e a sua fé. Então, naquela época, eles não eram preparados para esse intercâmbio, como já foi dito, esse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Os homens eram pervertidos e predispostos a evocações perigosas, mas Moisés preveniu o mal. O progresso deveria ser feito entre os espíritos, como entre os homens, mas a evocação ficou conhecida e praticada pelos príncipes da igreja. Olha só, a vaidade e o orgulho são tão velhos quanto a humanidade. Assim, os chefes da sinagoga usavam a evocação e muitas vezes a usavam mal. Por isso, muitas vezes se abateu sobre eles a cólera do Senhor. Concluindo, eis porque disse Moisés, não evocai os mortos, mas a própria proibição provava que a evocação era usual entre o povo e era ao povo que ele a proibia. Deixar, pois, falar os que perguntam por quê, abrir-lhes a história do globo, que cobrem com seus passos miúdos, e perguntar-lhes por quê, depois de tantos séculos acumulados, patinam tanto e avançam tão pouco. Olha só que reflexão. É que sua inteligência não está bastante desenvolvida, é que a rotina os constrange, é que querem fechar os olhos apesar dos esforços feitos para abrir. Meus queridos amados irmãos, a lição de hoje nos mostra que é necessário estudarmos a evolução da nossa civilização, de todas as civilizações, né? Do aprimoramento, do avanço dos costumes, né? Que naquela época, 3.000 anos atrás, se fez necessário justamente essa proibição desse intercâmbio espiritual, que hoje, né, nós já estamos aprendendo e sabendo lidar melhor, com propósito, com disciplina, com muito amor, e local apropriado, né, com pessoas apropriadas, com propósitos específicos, a fim de que nós possamos fazer esse intercâmbio entre o plano material e espiritual e absorvemos então os ensinamentos e possamos também socorrer aqueles necessitados. Então é muito importante para nós fazermos essa reflexão, né? E o estudo também das civilizações anteriores. Então que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje, amanhã e sempre. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Um abraço a todos.